Fala, colega! Como é que você tá? Hoje eu vou descomplicar com vocês a primeira das 7 maravilhas do mundo antigo que foi construída. Ou seja, esse é o primeiro vídeo de um total de 7 que iremos avançando cronologicamente por cada uma delas, descomplicando cada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Que, por sinal, a Grande Pirâmide é a única que ainda está de pé até os dias de hoje. E repare bem que eu disse em pé e não intacta. Mas isso é assunto para depois da vinheta. Roda aí. Antes de falarmos sobre a construção da Grande Pirâmide, temos alguns pontos que precisamos esclarecer sobre a sua história. A começar pela sua construção, que foi ordenada por volta de 2551 e 2528 a.C., pelo faraó da época, Quéops, que inclusive é o nome da nossa primeira maravilha do mundo. Sim, eu lamento decepcioná-lo, mas o nome dela não é Pirâmide de Gizé. Na verdade, Gizé é o nome da cidade onde ela foi construída. E, se quisermos ser ainda mais específicos com relação ao local da construção dela, iremos chegar à Necrópole de Gizé, que nada mais é do que um sítio arqueológico com diversas construções, sendo que as mais famosas entre elas foram construídas na terceira dinastia. E são essas justamente as pirâmides de Quéops, Quéfre e Miquerinos, além, obviamente, da enigmática Esfinge. Porém, vale lembrar que existem outras construções no local, porém a grande maioria delas são da quinta ou sexta dinastia, sendo que nessa época o Egito já não possuía mais tanto poder quanto nas dinastias anteriores. Então com isso, as suas construções com o tempo foram diminuindo cada vez mais, junto com a sua imponência. E só para deixar claro aqui, diferente do que muitas pessoas pensam, as 3 grandes pirâmides não foram as primeiras a serem construídas pelos egípcios, já que a primeira pirâmide dessa região que temos conhecimento foi feita por volta de 2630 a.C. e ela foi construída a mando do rei Djoser. Porém, diferente das que foram construídas depois, essa não possuía uma forma tão perfeita assim de pirâmide, já que na verdade os seus andares se assemelhavam mais a quadrados e empilhados um em cima do outro. E também essas não eram tão altas quanto as que a gente conhece hoje em dia. E um ponto que muitas pessoas já sabem, mas é válido de ser ressaltado, diz respeito ao uso da pirâmide, que, caso você não saiba, possuíam um único propósito: enterrar os mortos. E às vezes os vivos também. O ponto é que uma pirâmide era muito mais do que uma grande tumba. Haviam outras questões envolvidas nas suas construções, como por exemplo, implicações políticas, manifestação de poder, autoridade dos faraós e prática religiosa. Pois nessa época, os antigos acreditavam na reencarnação do faraó e também no coração das cartas. Por muito tempo, a pirâmide de Quéops foi considerada como a maior construção feita pelo homem, possuindo atualmente 138,8 metros de altura. E guarde bem essa informação porque daqui a pouco ela vai ser bem importante. O fato é que ela acabou perdendo esse título no ano de 1092, quando a Catedral de Lincoln ficou pronta. Porém, diferente da nossa pirâmide, essa catedral teve de ser restaurada 2 vezes, uma por conta de um incêndio em 1141 e outra por conta de um terremoto, que ocorreu por volta de 1185, ou seja, vitória para nossa pirâmide aqui. O ponto que eu quero chegar é que desde antigamente, os antigos já haviam percebido que a escolha do formato piramidal era ideal quando se tratava de firmeza. E isso a gente está falando de vários lugares do mundo, como na Guatemala, no México e até mesmo na Itália. Se bem que quando a gente fala de ficar em pé, né? Deixa quieto. O detalhe é que com o tempo, os antigos evoluíram cada vez mais a sua forma de construir as pirâmides, tornando possível elas se tornarem cada vez mais altas. E um belo exemplo que podemos utilizar nesse caso é a pirâmide que já falamos antes, de Djoser. Essa que foi projetada pelo arquiteto Imhotep, que organizou a construção em 6 camadas ou mastabas, sendo elas cada vez menores. E nesse caso eu acho que a gente pode falar que os egípcios tinham muita experiência quando o assunto é esse tipo de construção, já que hoje em dia temos catalogados mais de 120 pirâmides nessa região. E um outro exemplo de pirâmide que a gente pode utilizar, dessa vez levando em consideração a famosa frase "a prática leva à perfeição", temos a pirâmide curvada, que começou a ser construída com um ângulo de 53 graus e depois teve de ser mudado para 47 por causa da sua instabilidade.
Ou seja, quanto mais vezes os antigos erravam, mais eles se aproximavam da perfeição das pirâmides. Depois de um tempo, várias dessas construções começaram a utilizar calcário para servir de acabamento para as pirâmides, deixando elas assim visualmente mais lisa e mais bonita, que é o caso da Pirâmide Vermelha, que hoje em dia ainda possui uma parte da sua cobertura original, porém o restante acabou se perdendo com o passar do tempo. O fato é que, somando toda essa experiência acumulada com o passar dos anos, os egípcios enfim criaram a sua obra-prima, a Pirâmide de Quéops, que foi inicialmente projetada pelo arquiteto Emon para ter uma altura de 147 metros, sendo que a pirâmide teria 4 lados, onde cada um desses 4 lados teria 230 metros de comprimento. E uma curiosidade é que na sua construção foi utilizado cerca de 2.300.000 blocos de pedra, tudo isso variando seu peso entre 2 toneladas até chegar nos blocos mais pesados como os de granito, que chegavam a 60 toneladas. Ou seja, somando tudo isso, temos cerca de 60 milhões de toneladas em uma única construção. Surreal. E aproveitando que eu acabei de comentar sobre a altura projetada inicialmente para a pirâmide, vocês lembram daquela informação que eu pedi para vocês guardarem no início do vídeo? O ponto é que inicialmente a parte principal da pirâmide era uma estrutura que ficava na parte de cima dela, a qual nós não temos certeza absoluta do material que ele era feito, apesar do ouro ser a opção mais provável nessa hipótese. E pelo que as inscrições da época nos contam, o uso dessa peça, somado ao exterior todo revestido em pedra calcário polida, fazia com que a pirâmide pudesse ser avistada a quilômetros de distância, por justamente refletir demais a luz do sol. Porém, vale lembrar que desde 2000 anos atrás, já existiam registros que provam que essa peça do topo não estava mais lá. Talvez os alienígenas tenham pegado ela de volta, né? É justo. Quando pensamos em pirâmides do Egito, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça o que é? Como elas foram construídas. E só adiantando aqui, não, elas não foram construídas pelos alienígenas. Ou talvez foram, né? Não sei. A resposta para essa pergunta ainda hoje é incerta. Afinal, se as pirâmides fossem construídas hoje em dia com toda a tecnologia que a gente tem disponível, já não seria tão fácil assim a gente levantar blocos de 60 toneladas. Porém, existem diversos estudos que tentam exemplificar como esses blocos foram levados até as partes mais altas da construção. E com isso, algumas teorias foram descartadas logo de início, como por exemplo a teoria do historiador Heródoto, que acreditava que guindastes de madeira foram utilizados para levantar esses blocos. Madeira para levantar 60 toneladas. Enfim. E uma outra teoria levantada antigamente dizia que os antigos levaram os blocos até lá por uma mega rampa, que a princípio parece ser uma ótima ideia. Porém, nesse caso basta a gente lembrar a altura total da pirâmide, que era de 147 metros. Ou seja, essa teoria se torna totalmente inviável, já que para ter uma inclinação minimamente decente para arrastar esses blocos rampa acima, o comprimento total dessa rampa precisaria ter mais de 1,5 km de extensão. Ou seja, gastaria mais para fazer a rampa do que para fazer a pirâmide. Tá, Gabriel, mas qual é a teoria mais aceita hoje em dia? Ok, agora que já entendemos as teorias mais viajadas, que contam até mesmo com a ajuda de alienígenas, podemos entrar na teoria mais aceita pela comunidade científica. O ano era 2006 e o arquiteto Jean-Pierre Houdin, junto com o egiptólogo Bob Brier, propôs a seguinte teoria. Em um breve resumo, eles dividiram o processo de construção da pirâmide em 2 estágios, um para a parte superior e o outro para a parte inferior. Começando pela parte inferior, inicialmente os antigos utilizariam uma rampa externa para criar a parte de baixo, substituindo assim a utilização de milhares de trabalhadores puxando blocos de pedra pirâmide acima pelo uso de trenós. Tudo isso puxado por um sistema de contrapesos. E o que mais evidencia essa teoria são inúmeras marcas que já foram encontradas na Câmara do Rei. Já para a metade de cima da construção, a rampa seria desmontada e reaproveitada posteriormente. Com isso, os blocos menores seriam puxados em túneis pela parte de dentro da pirâmide. Túneis esses que tiveram a sua existência comprovada em um estudo de densidade da pirâmide, que identificou dentro da pirâmide uma região com densidade menor, que provavelmente seria a oca. Ou seja, bateria exatamente com a teoria das rampas internas. Porém, nós não conseguimos comprovar se essas áreas menos densas realmente são ocas, devido à dificuldade de adentrar em áreas que não possuem passagens já abertas na pirâmide. Até porque a gente não pode explodir uma parte dela para entrar, né?
E se você gostou da teoria de Jean, você pode encontrar ela muito bem explicada no livro escrito por ele e Bob Brier, em 2008, The Secret of the Great Pyramid. E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui nesse canal. Eu espero que você tenha gostado da nossa primeira viagem pelas maravilhas do mundo antigo. Eu vou ficando por aqui, porém, eu te vejo na próxima. E que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!